mas aquilo que preciso ouvir. Amém? Amém. Então, a palavra que nós vamos meditar hoje está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. É um trecho da Escritura, inclusive a leitura primeira de hoje. E nós conhecemos muito, que é a armadura do cristão. E para bem ouvir essa palavra, ó cruz, seja a minha proteção, palavra, anúncio da salvação, e pelo coração transpassado de Maria, alcancemos o coração misericordioso de Jesus. E o tema é um dos trechos dos versículos, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades. E lá em Efésios 6, a partir do 10, vai dizer assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos, e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente com desassombro, como é o meu dever. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós sabemos quem é Paulo. Paulo, um dos apóstolos do Senhor. Ele não conviveu com Jesus, mas ele se tornou um dos maiores, se não o maior anunciador do Evangelho. E nós sabemos, lá em Atos 9, quando ele, então Saulo, vai em direção de Damasco para perseguir os cristãos. Inclusive, ele testemunha e até aprova a morte, o apedrejamento de Estevão. O que é a armadura de Deus? Se não se revestir de Deus mesmo. Eu tenho falado muito isso e falo na comunidade onde eu vou. Nós fomos por muitas e muitas décadas orientados a conquistar as coisas terrenas, a conquistar nossa independência financeira, a ter as nossas coisas materiais, e pouco fomos ensinados a buscar as coisas do Senhor. Então nós estamos revestidos das coisas do mundo, das coisas temporais, das coisas que passam. Uma casa, no dia que for chamada a nossa senha, ela não é mais nossa. O dinheiro, e não estou dizendo que não possa ter, mas eu digo a ambição, a idolatria que muitas vezes temos nas coisas materiais, e onde as espirituais ficam de lado. Então eu tenho me revestido de Deus ou do mundo? Eu tenho me revestido das coisas eternas que não vão passar na minha vida,
que aqui tem também uma questão. O corpo é morada de Deus. E no corpo tem o quê? A alma. A alma é lugar da presença de Deus. O corpo é lugar da alma. Esse corpo, ele deve sim ser cuidado, zelado, tanto no bem da saúde como no zelo para que ele não seja canal do pecado. Mas ele passa. Agora, a alma do homem é o lugar onde o homem determina se ele escolhe a Deus ou ao mundo. E aqui que nós precisamos nos preocupar, porque como diz a palavra, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Não é fortalecei-vos no ter as coisas, não é fortalecei-vos na matéria. Podemos ter todas as coisas, mas isso não pode ser o centro da nossa vida. Por muito tempo, a teologia da libertação, e ainda hoje, vai dizer que o rico é mau, na maioria das vezes. E nós sabemos que isso é mentira. Porque toda pessoa que dignamente conquista aquilo que tem, seja ela uma pessoa pobre, de classe média ou rica, se ela não teve aquelas condições que ela tem de forma indigna, ela não cometeu nenhum pecado. Então nós vamos aos extremos, né? Para que eu seja revestido de Deus, eu também vou me desfazer de tudo. Entende? Então eu não posso ser extremo, eu tenho que ser equilibrado. Então eu devo ter aquilo que é necessário. Se eu for agraciado por um dom natural, pelo meu esforço, que a gente sabe que não é um esforço puramente humano, porque muitos podem dizer assim, mas eu fiz 3 faculdades, então o que eu tenho hoje é por conta do meu esforço. Não. O seu esforço só existe porque você teve a graça da vida e, consequentemente, você teve aí a capacidade de guardar informações e, a partir dessas informações, desse conhecimento, você consegue desenvolver as coisas. Mas também, se Deus te chamar, acabou. Então tudo vem de Deus. Mas aqui que está o sentido. Quando eu não reconheço Deus como soberano em tudo, eu vou me apegar às coisas terrenas. Eu vou me tornar uma pessoa orgulhosa. E aí o que vai acontecendo? Eu começo de forma inconsciente a achar que eu não preciso de Deus. Que basta eu ter o que eu preciso para a minha subsistência, que eu estou bem, não é? Então eu não quero rezar, eu não coloco a prioridade da oração como meta na minha vida. E quem não reza, como diz os antigos, vira bicho. Perceba que quando nós não fazemos o nosso dever da oração, nós nos irritamos fácil, nós nos desesperamos fácil, nós não conseguimos resolver os problemas. Por quê? Porque a nossa capacidade está na matéria. E de forma material o homem não consegue resolver as coisas. É somente em Deus que o homem consegue fazer as coisas. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. É o poder de Deus que tem que fazer parte da nossa vida. Isso que é bonito em Deus. Ele não nos viola. Ele não é agressivo conosco. Ele só entra na nossa vida se nós o convidarmos. Se nós chamarmos o Senhor para fazer parte. O demônio não. O demônio entra sem ser chamado. Eu prego a palavra há aproximadamente 30 anos.
Nesses 30 anos eu adquiri amigos e inimigos por aquilo que eu preguei. Por quê? Porque, como diz a palavra, chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. E nós estamos nesse tempo. Um tempo de relativismo. Um tempo onde falar contra o aborto é errado. Não é? Tem um tempo aí que se divulgou muito, né? Esse chavão. Meu corpo, minhas regras. Não. A ciência prova que a criança que está dentro do ventre daquela mãe não é parte dela. É um ser independente. Ele precisa dela porque ele se alimenta. Mas ele é um ser único. E aí nós vemos a luta que é para não se deixar implantar o aborto no Brasil. Como é que uma pessoa que não se fortalece em Deus vai entender isso com olhar espiritual? Como que uma pessoa que não se fortalece em Deus vai entender que uma jovem, mesmo tendo sido violada, estuprada, agredida, ela deve continuar com a gravidez, mesmo que no final ela leve essa criança para adoção? Isso não é possível ser entendido puramente de forma humana. Então, por isso que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Porque quando nós não estamos no Senhor, nós nos deixamos enganar pelo mundo. Nós nos tornamos orgulhosos, vaidosos, prepotentes. E aí o mundo vai se tornando presente em nós. E quem já foi do mundo, vai para Deus e volta para o mundo, a gente sabe que a palavra diz, virão mais 7 demônios. Então nós precisamos tomar cuidado. O inimigo de Deus, ele não parou de trabalhar. E ele existe. Onde você vê falar que o demônio existe? Quantas homilias você ouviu falando que você tem que se confessar, que você tem que viver os mandamentos, que você tem que fugir do pecado, que quem estiver em pecado mortal vai para o inferno? Você ouve isso? Poucos falam isso. Porque a teologia da libertação, esse câncer na igreja, que nada mais é do que o comunismo dentro da igreja, ensina esses contravalores. Ensina que o homem não precisa rezar, ensina que o homem não precisa estar em intimidade com Deus. Adoração ao Santíssimo, isso é ultrapassado. Para quê? Um dia desse, um dos líderes do movimento da teologia da libertação, Leonardo Boff, junto com um amigo dele, falou: aquele povo que vive de devoção, que vive de rosário, de uma fé sem os pobres. A igreja sempre cuidou dos pobres, sempre, rezando o rosário, atendendo aqueles mais necessitados. O problema é que a pobreza não é não ter nada somente. A pobreza é não ter Deus e dar lugar para esses pensamentos contrários à fé. Isso se torna, faz a gente se tornar pobre. Você vai falar para uma pessoa que ela, como eu disse, tem que se confessar, tem que adorar, tem que fazer jejum, tem que se abster de carne na sexta-feira. Nem na igreja fala sobre isso. Vocês sabiam que a sexta-feira não é dia de comer carne? Porque é o dia que recorda a morte do Senhor. Então nós devemos se abster de carne naquele dia, oferecendo aquela abstinência e até possivelmente um jejum, tirando uma das refeições, pela conversão da nossa vida, dos nossos, pela salvação das almas. Rezar pelas almas do purgatório, isso é bobagem.
Tem almas esperando a nossa oração lá no purgatório. Então, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, tirar de nós os conceitos mundanos da teologia da libertação, do comunismo, que nos fez uma massa de manobra, nos afastando da verdadeira fé, nos afastando da piedade. Eu vi com os meus olhos o meu irmão do meio sendo tirado do meio das drogas, porque estava começando, pela oração da minha mãe. Eu vi com os meus olhos. Não é coisa que alguém conta. É de eu ir lá no quarto e ver minha mãe ajoelhada. E não era coisa de meia hora, era 2, 3, 4 horas ela ajoelhada rezando. Hoje, graças a Deus, somos 3 homens casados, todos participam da igreja, porque ela sempre rezou. E toda vez que eu falo para ela: mãe, reza por mim, eu rezo por você todo dia, meu filho. Então, como que nós vamos ficar sem rezar? Como? Então, é no Senhor que nós precisamos nos fortalecer. Porque, como diz aqui o segmento, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais espalhadas nos ares. Mas muitas vezes nem a igreja diz que o demônio existe. O demônio existe. E a palavra de Deus vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Você acha que o funk foi criado por quem? Por um anjo de luz? Essas músicas terríveis que a gente vê, uma mais feia que a outra, denegrindo a mulher, denegrindo a sexualidade, isso foi criado por Deus? Não. Foi criado por Deus a nudez que a gente vê das mulheres e até de alguns homens? Não. O mundo tem como príncipe o demônio. Está lá, a palavra de Deus diz. E os espíritos do mal estão espalhados nos ares. E tem uma palavra que vai dizer o quê? O leão está ao redor, fugindo, esperando a quem devorar. Será que você vai se deixar devorar pelo demônio? Porque é isso que ele quer. Ele coloca muita coisa na nossa cabeça. Ele coloca cansaço, desânimo. Pode perceber, para rezar é difícil, não é? Agora, se aparecer um churrasquinho, a gente vai rapidinho. Vai ou não vai? Ou você acha que o Reginaldo é diferente? Reginaldo, vamos rezar um rosário agora? Ai, Jesus. Se falar assim, vamos comer uma carninha ou tá. Porque a carne se anima rapidinho. É fácil rezar, mas é frutuoso. Se nós, quando fôssemos abatidos por um problema, um filho está dando trabalho, antes de brigar com ele, nós tirássemos um terço por ele, ou fôssemos um Santíssimo e falássemos: Jesus, me dá aqui uma direção, que a minha vontade é catar o fulano e esganar. Dá uma direção, Jesus. Com certeza era diferente. Mas qual é o nosso primeiro impulso? Carnal. Já vai para cima. O marido está dando trabalho, a esposa está dando trabalho. Qual é a nossa primeira ação? Carnal. Lógico que nós devemos corrigir, cobrar, mas no espírito. Então,
O Senhor está dizendo que existe aí uma luta espiritual. Existem forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E nós vamos entrar na jogada deles, dos demônios. Quando houver um problema, nós vamos nos deixar levar por ele. Quando nós estivermos enfermos, nós vamos murmurar. O Senhor tudo sabe. E uma coisa é clara: nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus. Porém, algumas coisas quem decide sou eu. Eu tenho que me esforçar. Nós não somos protestantes que dizem que existem pessoas predestinadas, não, para serem salvos, não. A salvação se dá pela observância dos mandamentos, pela fidelidade a Jesus Cristo e pela luta contra o pecado. No final, o Senhor nos julgará se somos dignos da eternidade ou não. Da eternidade nós vamos ser, de qualquer lugar, né? Ou para o céu ou para o inferno, nós vamos. Feliz aquele que cai no purgatório para ficar um tempinho lá. Agora, eu vou lutar pelo purgatório? Eu vou lutar pelo céu. Porque se eu escorregar, eu caio no purgatório. E quem não luta por nada, está ou não se garantindo para o inferno? Então, é preciso uma decisão de vida. Quando eu era jovem lá, teve um grupo de jovens aqui chamado JUC, Detroit, que eu coordenei, aquela loucura da juventude. Nós, quando era mudança de comportamento, de roupa, então era para jogar por fora. Tinha pai e mãe que vinha até no grupo brigar com a gente. O padre Paulo me chamava: Reginaldo, os pais estão vindo aqui, falando que você falou para jogar as músicas que não prestam, que não sei o que, está dando problema danado. Mas ela não é padre. O que é ruim tem que jogar fora. Não é para jogar marido, viu? Nem esposa, em nome de Jesus. Mas o que é ruim na tua vida que você tem que jogar fora? É a mágoa, é o ressentimento, é o ódio. Alguém fez mal contra você e você guarda no teu coração ressentimento. Não estou aqui me fazendo pãozinho, tá? Mas o tanto de perseguição que eu sofri dentro da igreja, eu já tinha me virado, talvez espírita ou do candomblé. Dentro da igreja. Pessoas que falaram de mim, pessoas que me perseguiram, pessoas que eu ia cumprimentar e deixaram de lado. Só que uma coisa eu nunca aceitei no meu coração foi a mágoa. Ficava ali jururu uns dias, né? Porque é triste ser rejeitado, né? Sobretudo quando você sabe que você está falando a verdade. Mas ali o Senhor ia curando, ali o Senhor ia. Então eu preciso olhar para dentro de mim. O que eu preciso jogar fora? Quais costumes que eu tenho que eu dou brecha para que os espíritos do mal entrem? São músicas? São coisas que eu vejo? Gente, existe um povo doente. Desculpa, se vocês aqui fazem uso disso, eu já estou alertando. A bendita da Globo, um canal espírita que há décadas, pelas suas novelas, está destruindo o matrimônio, a pureza. Só mente, só ensina mentira. Faz 20 anos ou mais que eu não assisto novela. Porque são produções diabólicas, consagradas aos espíritos imundos. Tem gente lá de dentro que já contou que toda novela era consagrada aos espíritos. E eu estou lá na Globo. E eu vejo o jornal da Globo. E eu vejo novela da Globo. Nós precisamos buscar a verdadeira informação, tanto do mundo como das coisas de Deus. Senão me torno
um objeto na mão dos homens e dos demônios. É isso que o demônio quer. Pessoas que não temem a Deus e que não têm informações verdadeiras. Eu preciso rever a minha vida. Esse é o convite que eu faço a você hoje. Eu quero rezar pela libertação da minha família, mas eu assisto coisa que não presta. Eu quero a libertação da minha família, mas eu escuto que não presta. Uma vez eu fui atender um jovem aqui na favela do Detroit, quando tinha ali onde é o parque hoje, que estava supostamente possuído. Foi uma luta. Foi das 3 da manhã até 6 da manhã. Eu e a comunidade, alguns membros. Eu sou literalmente desordenado espiritualmente. Quando terminou a batalha, eu perguntei para a mãe do jovem: vocês participam de alguma religião? Nós somos espíritas. Ah, que legal. Então você me chama para lutar com o demônio e você que trabalha para ele. Aí você fala assim: Reginaldo, isso é preconceito. Não pode falar isso. Gente, fora da igreja católica, tudo está contrário. Não existe verdade fora da igreja católica. O grande mal no tempo que nós vivemos nasceu a partir do nascimento do protestantismo. Olha o nome, protestante. É aquele que protesta. Lutero se rebelou contra a igreja. Ele tinha algumas razões? Tinha. Até tinha. Tinha algumas coisas na época que não estavam tão bem. Mas quem era ele, um humilde frade, para fazer esse mal que ele fez? A igreja católica tem todas as suas batalhas, porque não é ela que está deformada, né? É nós que estamos dentro dela, que muitas vezes somos deformados. Permanece, vai permanecer até o fim. É promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso não vai acontecer. Mas o protestantismo é o mal vindo ao mundo. Com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, eles negam a Virgem Maria, eles negam os sacramentos, eles negam a Eucaristia, eles negam tudo. Então, é difícil falar isso? É difícil ouvir isso? É. Mas Bento XVI, nosso Papa Emérito, falou isso, proclamando a verdade de fé. Só existe salvação pela Igreja Católica. E ele não mentiu. Nós temos que rezar pela conversão daqueles que estão em outras religiões. Para terminar, intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Gente, nós precisamos nos tornar um povo de oração. Isso não vai acontecer de uma forma mágica. Vai doer, né? Vai tirar o rosário, né? E o rosário, gente, você pode rezar o rosário tradicional, os 3 mistérios. Você não vai estar desrespeitando a Nossa Senhora Minha Jesus, não rezando o 5º, né, o mistério da luz, porque ele foi colocado por João Paulo II, São João Paulo. Mas ele não é obrigado. Se você quiser tirar o rosário com os 3 mistérios, glorioso, doloroso e gozoso, você pode tirar. Você vai cumprir o que Nossa Senhora falou em Fátima, em Lourdes. Você não vai estar desrespeitando. Nós na comunidade, quando tiramos o rosário nos momentos de oração, nós tiramos esses 3. E na quinta-feira, quem vai lá e reza sabe. Toda quinta-feira a gente vai rezar o mistério luminoso. Não na casa, porque ele está vindo para cá, né? Mas o nosso pessoal, né? O membro vai rezar o seu mistério luminoso, como nós rezamos há pouco. Mas no rosário não é obrigado a você rezar 4. Quer rezar 4, reze 4. Quer rezar ladainha depois, reze. Não tem problema. Mas nós precisamos nos tornar um povo de oração. Não adianta olhar para o mundo
ficar desesperado. É preciso colocar Deus no governo das coisas. Quantos casamentos estão acabando? Porque não tem paciência. Primeiro, não tem consciência do que é o matrimônio. Não sabe o que é o matrimônio. O matrimônio é doação de vida, de um para o outro. Eu tenho que me dar para a esposa tem que se dar para mim. O homem vai trabalhar, né, isso na conjuntura normal, né? A gente sabe que hoje tem muita mulher que trabalha, mas vamos colocar na conjuntura que deveria ser. O homem vai trabalhar e traz sustento para sua casa, com alegria. E a esposa cuida do lar, das coisas comuns, com alegria. Aí você vai conversar com algumas mães aí, Deus me livre. Eu falo para minha filha para fazer faculdade. Não quero que ela fique com a barriga no tanque, igual eu fiquei toda a vida. Isso é feminismo. Ela pode trabalhar, se ela quiser. Ela pode. Só que ela tem que fazer com alegria as coisas do lar. Aí nós temos que quebrar algumas barreiras, né? O marido não pode lavar a louça? Vai acabar a masculinidade do marido? Eu não faço comida em casa, sabe por quê? Porque a minha comida fica tão gostosa que eu como mais do que eu devo comer. Aí eu faço de vez em quando, né? Mas eu sei cozinhar. Feijão, arroz, uma carne cozida, uma carne frita. Se pegar uma receita, faço também. E gosto da minha comida. Se minha esposa estiver atarefada ou a minha filha não puder fazer, eu faço. Esquento comida, coloco para os filhos. O mundo vai acabar? Vou deixar de ser homem porque fiz uma comida, lavei uma roupa, troquei uma fralda com um filho. O mundo acaba. Agora nós precisamos tirar o machismo, o feminismo e tantos ismos dentro de nós. Mas o que vai nos fazer tirar esses males? A oração. Para vestir a couraça da justiça, tem que, em primeiro momento, abrir o coração, pegar a espada do Espírito, como fala a palavra, que é a palavra de Deus, ler a palavra, entender a palavra. Por isso que a igreja orienta a liturgia diária. Se você ler a primeira leitura, o salmo, o evangelho todo dia, que a igreja propõe, você está fazendo estudo, você está espiritualmente preparado. Leia de manhã, acorde de manhã, ou no celular, ou na Bíblia, faça uma oração sua lá, ou indo para o trabalho, ou na própria palavra. Leia o evangelho do dia, pede para o Senhor te conduzir a partir daquele evangelho. Então nós não podemos nos deixar levar só pelas coisas do mundo. Não dá só para ter dinheiro. Pode ter dinheiro, mas se não tiver Deus, não tem nada. E os problemas que virão só vão ser bem resolvidos em Deus. E é isso que nós precisamos. Orar incessantemente, como diz a palavra. Amém? Feche os olhos. E nós queremos, Senhor, nessa noite, pedir ao Senhor a graça da oração. De sermos verdadeiros combatentes no Senhor. Vestir a armadura da oração, dos sacramentos, do conhecimento da fé, do amor à Virgem Maria, do amor à igreja, do amor ao Senhor, do desejo da missa dominical, do desejo de rezar o terço ou o rosário todos os dias, do desejo, Senhor, de estar na Tua presença. Tira de nós, Senhor, toda preguiça, todo relativismo, todo cansaço desse mundo que nos tiram da Tua presença, até mesmo colocando no nosso coração que o Senhor vai nos compreender por não rezar. Não. Fortaleça-nos, Senhor, para sermos orantes. Fortaleça-nos, Senhor, para sermos combatentes e vestir essa couraça para vivermos dia após dia
caminhando rumo ao céu. Não permita, Senhor, que o mundo nos sufoque. Não permita que as tentações nos abatam. Dai-nos, Senhor, a graça da fidelidade.